Olá, amigo vestibulando. Aqui é o professor Binho e vamos dar sequência ao estudo das obras indicadas pelo vestibular da FUVEST 2023 e 2024. E nesta aula vamos falar da obra Alguma Poesia do grande poeta brasileiro e do modernismo Carlos Drummond de Andrade. Autor este que nasceu lá em Itabira do Mato Dentro, em Minas Gerais, e inaugura a sua fase literária exatamente através da obra Alguma Poesia. Obra esta que apresenta como características isto que nós vamos estudar no slide da sequência. É uma obra de poesia, como tal, não apresenta propriamente um narrador, mas só para organizar o nosso esquema, aqui eu coloco que é um narrador traduzido na forma de um eu lírico, que ora comunica-se com a gente em um tom confessional, ora de uma maneira reflexiva, muita ironia, crítico também, questionador e pessimista. É um narrador que está encaixado no padrão de visão de mundo do modernismo brasileiro, sobretudo aquele modernismo da primeira fase, da fase da Semana de Arte Moderna. E vale lembrar que esse livro foi dedicado a Mário de Andrade, o grande líder do modernismo brasileiro, e, como tal, traz muitas influências dessa primeira fase, ok? Os personagens dessa obra não há propriamente dito. Há parentes, há amigos, há alguns poemas que são dedicados a poetas, a intelectuais, além de o livro todo ser dedicado ao Mário de Andrade, tá? O tempo dessa obra está inserido no século XX, nas primeiras décadas do século XX e, sobretudo, nos anos subsequentes à Semana de Arte Moderna. E por ser uma poesia reflexiva, ela adquire um tom de atemporalidade, até mesmo uma certa reflexão existencialista, e muitas vezes de uma maneira irônica e pessimista, ok? O espaço retratado não há também propriamente dito, mas cita-se o Rio de Janeiro e algumas cidades de Minas Gerais, como Itabira, Sabará, e um poema, por exemplo, que ele vai falar do espaço, né, em várias cidades que ele vai visitar ou não, mas ele faz uma homenagem a essas cidades. Agora, o que é muito importante, a linguagem dessa obra apresenta inovações formais, influência das vanguardas, fragmentação versus livres e versus brancos. Ou seja, ele insere-se nessa fase experimentalista e de ruptura com o passado mais conservador e mais tradicional da literatura brasileira, tá? Há a presença da ironia, bem como do poema piada, heranças essas de Oswald de Andrade, ok? Bem como expressões coloquiais, regionalismo, um antilirismo e um pessimismo que se traduz até num gauchismo, tá? Referência essa ao primeiro poema do livro, intitulado Poema de Sete Faces, né? Em que ele vai dizer que quando nasceu o anjo torto desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche significa descentralizado, à esquerda, fora do centro. Então, ele anuncia o que seria uma derrocada, uma falta de sucesso, uma falta de capacidade, mas, na verdade, isso é somente uma ironia, porque o poeta tem muita habilidade, como poderemos ver, tá? O livro está organizado em 49 poemas que retratam, ora, a situação do provinciano, aquele eu lírico que surgiu do interiorzão do Brasil e olha para o mundo e olha para a complexidade do século XX com um certo espanto, até com uma certa admiração, algo bastante variado. Segunda categoria que nós podemos identificar nesse livro é o cronista. Apresenta-se 15 poemas
em que se menciona a situação do cotidiano, seja da pequena cidade ou da grande cidade. Diálogos modernistas são 9 poemas em que ele explicitamente estabelece uma relação com as vanguardas, como, por exemplo, o cubismo muito presente, o expressionismo, o futurismo. Então, é importante estar atento a essas informações teóricas, ok? Há 4 poemas em que ele vai fazer reflexões sobre a própria poesia. Ou seja, o ato de escrever torna-se um tema central no século XX. Afinal, surge a pergunta: escrever o quê, para quem e como? Ok? Então, o poeta envolve essas reflexões no seu fazer poético também. 8 poemas que vão apresentar um olhar sobre o amor, mas um olhar não romantizado, não tradicional, um olhar que ironiza as relações amorosas, no sentido de que aquela expectativa de tudo ser lindo, perfeito, maravilhoso, é rompido. Ou seja, ele ironiza o amor tradicional, ok? E aí, 7 poemas em que ele apresenta um olhar subjetivo para o espaço, em que ele vai mencionar localidades, né? Seja Itabira, Sabará, Bahia, entre outros, tá? É um poeta do segundo tempo modernista brasileiro, naquilo que os teóricos da literatura classificam como tendência existencialista ou ideológica. Ou seja, é o poeta tentando entender a complexidade do mundo. Complexidade essa que está perpassada por crises políticas, econômicas e sociais. O livro é de 1930, ok? Então, subentende que as poesias foram escritas nos anos 20. Anos esses que incluem pós-Primeira Guerra Mundial, um desenvolvimento tecnológico de uma maneira acelerada, mas também uma fragilidade social em que não se tem muita segurança com relação ao futuro, devido à questão econômica, inflação, falta de produtos. E no ano de 29, a gente tem a famosa quebra da Bolsa de Nova York, né? Que seria a consequência inevitável desse mundo muito marcado pelo materialismo, pela questão ideológica e pela questão econômica também, ok? Diante disso, vamos ver alguns textos que nos fazem lembrar o conjunto dessa obra do Carlos Drummond de Andrade. Temos aqui 4 poemas e nós podemos perceber que são poemas curtos, como é a maior parte dos poemas desse livro. Então vejamos. Cota zero. Stop, a vida parou ou foi automóvel? Veja a questão do instante, do flash, tendência essa do Oswald de Andrade. Trata-se de um poema pílula futurista e que retrata o cotidiano urbano, no caso, a referência ao automóvel, tá? E esses poemas podem ser encaixados na categoria diálogos modernistas, porque apresenta aqui o futurismo, ok? Da mesma maneira, o poema abaixo, o 29º poema, Sinal de Apito, mostra a presença de um funcionário, provavelmente um policial, controlando o trânsito através de apitos e através de silvos, né? Que é o sinônimo aí de apito. Então, um silvo breve, atenção, siga. 2 silvos breves, pare. 1 silvo breve, à noite, acenda a marcha. E assim vai. Ao final, há esses parênteses que indicam uma reflexão extra do eu lírico. A este sinal, todos os motoristas tomam lugar nos seus veículos para movimentá-los imediatamente. Então, fala de veículo, de velocidade, é o futurismo novamente. E nós podemos observar, tanto no primeiro quanto no segundo, a presença de versos livres e versos brancos, bem como uma linguagem livre, cotidiana,
coloquial, embora haja a palavra stop, isso não significa propriamente uma influência do estrangeirismo, mas sim uma incorporação do estrangeirismo para se construir uma imagem do cotidiano brasileiro. Característica essa própria das vanguardas aqui no Brasil. Lembremos da Tarsila do Amaral, que usa, por exemplo, do cubismo, também do expressionismo, mas retrata paisagens brasileiras. Então, é apropriar-se do estrangeiro para mostrar quem nós somos. Aí, nesse lado direito, nós temos o famoso poema No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Estão destacadas as palavras, né, que se repetem ao longo do poema. E isso é uma marca do Drummond, a reiteração, ou seja, a repetição para marcar uma ideia com muita insistência. E no caso, como repete caminho, pedra, nós temos aqui um poema expressionista, né? Parece que a vida está definida por uma grande pedra em que nós não podemos nos deslocar por causa dessa grande pedra, ok? Além disso, é uma visão existencialista, na qual a pedra representa os obstáculos que somos obrigados a enfrentar para sobreviver nesse mundo tão caótico e tão confuso como começou a aparecer no século XX, ok? Aí nós temos um último poema nessa tela, Anedota Búlgara. Piada intelectual em que ironiza um fato bastante absurdo. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ele ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Ou seja, mostra a situação de um líder que caça homens. Veja a indicação crítica às guerras e aos conflitos que vão acontecer ao longo do século XX, né? Ou seja, estaríamos diante de um poema de teor surrealista, porque não somente é absurdo caçar homens, é também absurdo a reação desse czar ao ser informado que também se caçam borboletas e andorinhas, e ele ficou espantado, ok? Seguindo nessa nossa revisão, temos mais alguns poemas, esses agora relacionados à visão do Drummond a respeito do amor, ou seja, aquele amor que não é romântico, que não é tradicional. Então vejamos aí o primeiro poema, Quero me casar, na noite, na rua, no mar ou no céu, quero me casar. Procuro uma noiva loura, morena, preta ou azul, uma noiva verde, uma noiva no ar, como um passarinho. Depressa que o amor não pode esperar. Ou seja, está retratando o casamento como uma necessidade para tampar o vazio existencial no mundo que tende a reduzir tudo a objeto, tudo ao materialismo, ok? Toada do Amor mostra uma realidade do relacionamento amoroso sem aquele romantismo, mas uma realidade permeada de um lirismo, de uma simplicidade, incorporando termos regionalistas como pito, né? E o amor sempre nessa toada, briga, perdoa, perdoa, briga. Não se deve xingar a vida, a gente vive, depois esquece. Só o amor volta para brigar, para perdoar. Amor, cachorro, bandido, trem. Mas se não fosse ele, também, que graça que a vida tinha. Mariquita, dá cá o pito, no teu pito está o infinito. Ou seja, veja só a questão da toada, referência a um ritmo, a como se fosse uma dança, em que briga, separa, separa, volta, briga, separa, separa, volta, briga. Ou seja, isso faz parte do cotidiano, das oscilações de humor nos relacionamentos, mas tudo tende
a terminar bem, porque o pito é uma referência aos lábios da amada, e ao pedir esse pito, ele quer se reconciliar com ela através de um beijo que atinja o infinito, ok? Aí abaixo nós temos o poema Quadrilha, que trata-se de uma dança, né, uma dança de festa junina, em que os pares se desencontram para se reencontrar no final, né? Isso na festa. Mas nesse poema o que nós temos é apenas o desencontro, em que o João amava a Teresa, que amava o Raimundo, que amava a Maria, que amava o Joaquim, que amava a Lili, que não amava ninguém. O João foi para os Estados Unidos, a Teresa para o convento, o Raimundo morreu de desastre, a Maria ficou para a tia, o Joaquim suicidou-se e a Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Ou seja, esse poema sugere bem esse ritmo, né, da quadrilha, dos pares que são trocados, mas eles não voltam a se encontrar. E há algo de absurdo nesse poema, porque a Lili, que não amava ninguém, vai ser a única personagem que vai se casar na história, com um J. Pinto Fernandes, referência ao fato de ser alguém da elite, né, da alta classe brasileira. Ou seja, esses poemas apresentam a forma de Drummond escrever, forma essa muito livre, espontânea, versos livres, versos brancos. Pode ser que haja um ou outro poema que tenha uma metrificação, mas não é algo fundamental nessa obra em particular. E aqui eu queria mencionar ainda uma outra característica. Aqui no poema Toada do Amor, no segundo verso, ele fala: briga, perdoa, perdoa, briga. Não há nenhuma vírgula. Esta é uma característica da linguagem modernista influenciada pelo futurismo, tá? E Drummond apresenta isso em vários poemas. Fique atento, tá? Assim a linguagem fica mais fluida, fica mais dinâmica, portanto, tá? Para a gente encerrar esse primeiro momento do estudo do Drummond, vamos ver dois exercícios. O primeiro apresenta informações genéricas sobre o poeta. Então diz: considerando que a relação com o ambiente é parte fundamental da construção do sujeito provinciano que se pronuncia em alguma poesia e de suas ideias a respeito do que significa ser brasileiro, pode-se afirmar que, nesse momento, dê uma pausa neste vídeo, tente achar a alternativa correta e aí você volta. Feita a pausa, feita a reflexão, você há de perceber que a alternativa correta é a letra C. Há no livro manifestações entusiasmadas de valorização do país, e em muitas delas é possível identificar marcas de ironia que relativizam o entusiasmo. Como exemplo, há nesse livro o poema Também Já Fui Brasileiro, e que traduz essa valorização, esse entusiasmo e também a relativização. Eu vou ler um pedacinho. Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês, pontei viola, guiei Ford e aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude. Olha o entusiasmo, mas na sequência ele diz: mas há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Ou seja, o entusiasmo não prossegue no poema inteiro, por isso a alternativa correta é a letra C. Segunda questão. Temos esse poema com uma expressão do inglês, novamente, Sweet Home, e há uma dica, né, em responder perguntas com um texto de apoio, que é nós observarmos exatamente o comando da pergunta. Então, vejamos. Um elemento recorrente em alguma poesia
é o questionamento do eu lírico a respeito da sua posição social e econômica. No texto transcrito, essa reflexão. Então, o comando é posição social e econômica. Como que isso apresenta-se no texto? Sweet home, doce lar. Quebra-luz, aconchego, teu braço morno me envolvendo, a fumaça do meu cachimbo subindo, como estou bem nesta poltrona de humorista inglês. O jornal conta histórias, mentiras. Ora, afinal a vida é um bruto romance e nós vivemos folhetins sem o saber. Mas surge o imenso chá com torradas, chá da minha burguesia contente, ó gozo de minha poltrona, ó doçura de folhetim, ó bocejo de felicidade. Lindo poema, né? Dê uma pausa e reflita sobre qual alternativa seria correta. Ou seja, a posição social e econômica está apresentado aqui nesse poema ao colocar-se numa posição de burguês, acomodado e confortável no padrão de vida burguês, mas ao final do texto, ele mistura esta felicidade e esse entusiasmo afirmando: ó gozo de minha poltrona, ó doçura de folhetim, ó bocejo de felicidade. Bocejo seria uma felicidade barata, uma felicidade estagnada, alienada, alheia aos grandes acontecimentos e à vida de maneira geral. Logo, a alternativa correta é D de dado. Ou seja, esta reflexão é minimizada pela felicidade intimista do lar burguês, descrita no poema, ainda que tal felicidade guarde reservas irônicas, como essa imagem final da poltrona. O folhetim é uma referência aos romances românticos, romances de entretenimento, algo que o poeta, portanto, está ironizando, e por extensão, grande parte da sociedade brasileira que contentava-se apenas com a autopreservação e a felicidade particular. Certo, gente? Então paramos por aqui e nós voltamos logo no próximo vídeo, ok? Um ótimo vestibular e fique com a gente. Um abraço.